tudo bem? Aula gravada que todos os alunos devem assistir, o pessoal do online e do híbrido, tá certo? Aula número 7, continuamos com geometria plana e agora a gente vai falar de relações métricas do triângulo retângulo. Para falar de relações métricas do triângulo retângulo, pessoal, esse conteúdo vocês já viram ele lá no 9º ano, tá? Aquele conteúdo que vocês costumam e o professor costuma, para facilitar, explicar com música, né, com poeminha e por aí vai. Só que aqui no ensino médio vocês vão aprender de onde que vem as fórmulas, tá certo? Se é relações métricas no triângulo retângulo, vocês sabem que o triângulo retângulo ele tem que ter o quê, pessoal? Um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa, né, que é o lado A aqui, tá? A gente vai chamar de lado A, que é formado aqui pelo segmento BC, tá? Os outros dois lados que sobram é o que a gente chama de cateto, tá? Por enquanto, somente cateto. Lá no 2º ano, vocês vão ver cateto oposto e adjacente. Então, os outros dois lados são os catetos, tá? E aí, a gente tem também o segmento que parte do vértice e chega até a hipotenusa. A gente chama isso de altura. E essa altura é relativa à hipotenusa AD. Esses são os principais elementos aí de um triângulo retângulo. Porém, quando eu passo, gente, essa hipotenusa, essa altura aqui em relação à hipotenusa, eu acabo construindo mais dois segmentos, o BD e o DC. Esses segmentos que apareceram agora, depois que a gente traçou a altura, é o que nós chamamos de projeções. Ou seja, é a projeção do lado BA, que é o lado C, em relação à hipotenusa. É como se a pergunta fosse, se a gente tivesse um sol aqui e fizesse uma sombra, como que essa sombra seria em cima da hipotenusa? Ela teria essa medida BD, que a gente costuma chamar de N, tá? Então, essa é a projeção. E se eu te perguntasse qual é a projeção do lado AC, ou seja, a projeção do lado B em cima da hipotenusa, pensa dessa forma. Qual é a sombra que ele está fazendo em cima da hipotenusa? Essa sombra, pessoal, é aqui, ó. É do D até o C, tá certo? É a sombra. É o que a gente chama de projeção, tá certo? Projeção do cateto AB vai ser N. Projeção do lado AC vai ser M. Tá certo? E esses são os principais elementos que a gente precisa saber do triângulo retângulo. Para entender como que vem essas fórmulas, a gente vai usar o quê? A ideia de semelhança de triângulos, tá? A gente vai separar esses triângulos, tá? Para entender de onde vêm as fórmulas, tudo bem? E eu vou fazer isso agora com vocês, detalhadamente, para vocês entenderem essa relação aí de semelhança que vai ocorrer, porque você só vai conseguir entender essas fórmulas aqui, pessoal, depois que você entender a semelhança desses triângulos. Então, vamos lá. Demonstrando as fórmulas, então. Eu já construí o primeiro triângulo retângulo, né? Ele é retângulo aqui. Vamos nomear os vértices. Ele é retângulo em A, B e C, tá certo? De acordo com o que eu expliquei agora há pouco, eu vou traçar a altura também. Então, saindo aqui de A, chegando ao outro lado, formando o ângulo de 90 graus. Então, eu vou ter a minha altura, tá certo? E se eu tracei a altura, eu acabei dividindo a minha hipotenusa em dois segmentos, que são as projeções, né? Eu chamo, então, esse aqui de M e esse aqui de N. Se eu tenho hipotenusa, eu vou ter os catetos. Aqui eu tenho o cateto C, aqui o cateto B e aqui, claro, a minha hipotenusa, que eu vou chamar de A, tá certo? E esses são os elementos que a gente tem aí. Como eu disse, a gente vai fazer por semelhança. Se eu vou fazer semelhança, eu tenho que falar dos ângulos também, tá certo? Então, esse vértice B, eu vou colocar uma marca. No vértice C, duas marcas. E o A já está marcado, que é o próprio ângulo reto, tá certo? Pessoal, se eu vou fazer por semelhança, eu tenho que descobrir quem é semelhante a quem. Então, esse triângulo grande ABC, ele é semelhante ao triângulo AHB, assim como ACH. Então, eu tenho três triângulos, o maior
e dois pequenos, ou um pequeno e um médio, como você preferir. E eles são semelhantes, tá certo? Professora, são semelhantes por quê? Né? Pessoal, eu expliquei a semana passada, ou foi no início dessa semana, os casos de semelhança, né? E esse aqui vai ser semelhança pelo caso AA, porque eu tenho na sequência ângulos iguais. Nesse triângulo ABC, eu tenho o ângulo reto, que é o do vértice A, e tenho esse ângulo com uma marca no vértice B. Observa que no triângulo AHC, eu tenho o mesmo vértice B, ele é comum aos dois triângulos ao mesmo tempo. E além disso, o ângulo reto, assim como já está no grande. Por isso que eu posso afirmar a semelhança pelo caso AA, ângulo, ângulo. Já que existe semelhança, vamos colocar todos os dados. Então, aqui eu tenho o vértice A novamente, H, ângulo reto, uma marca no vértice B. Tenho a projeção, que eu vou chamar de M, aqui o lado C e aqui o lado H. Por enquanto, eu só vou colocar essas medidas, tá? E não vou colocar nada ainda sobre o triângulo AHC, que é esse segundo triângulo aqui. Não vou colocar nada. Nesse triângulo pequeno, vamos pensar aqui. Se eu tenho um ângulo reto e um ângulo com uma marca, esse aqui, ele só pode ser o quê? O ângulo com duas marcas, já que existe a semelhança, né? Já que a gente já percebe aí claramente a semelhança. Agora, vamos começar a escrever as fórmulas, tá certo? Vamos lá. Primeiro, nesse triângulo grande, eu vou trabalhar com a hipotenusa. O lado oposto ao ângulo reto vai ser o lado A. Então, vai ficar assim a fórmula, ó. Fórmula 1. O lado oposto ao ângulo reto é o A. Vou lá no triângulo pequeno e vejo quem é o lado oposto ao ângulo reto. É o C. Pronto. Agora, eu vou pegar o ângulo oposto no triângulo grande a duas marcas, tá? A duas marcas. Então, o lado oposto a esse ângulo é o C. E vou lá no triângulo pequeno e vou procurar duas marcas também. E o lado oposto dele é o M. Daí, eu tenho que A está para C, assim como C está para M. C vezes C, C ao quadrado. A vezes M, M. E agora, eu encontrei as duas, a primeira fórmula, né? A primeira fórmula aí. Tranquilo? Vamos lá encontrar mais uma. Agora, eu vou usar esse triângulo que eu não usei como referência, ou seja, eu vou repetir o mesmo processo. Então, aqui eu tenho o lado H, ângulo reto, a projeção N, lado B. Duas marcas, aqui em cima só pode ser uma marca, já que o triângulo é semelhante, tá? E os vértices, né? Vamos colocar o vértice aqui, o vértice A, vértice H e vértice C, tá certo? E vamos lá começar a fazer a semelhança. Fórmula 2. Vou pegar o lado que tem aí uma marca agora, tá bom? Lado oposto a ao ângulo reto é o A. No outro triângulo, o lado oposto ao ângulo reto vai ser o B. A está para B, assim como. Aqui a gente fez com duas marcas, agora eu vou pegar com uma marca só. Assim como B, que é o lado oposto a uma marca, está para quem? Olha lá no triângulo quem tem uma marca, o N. E com isso a gente vai multiplicar em forma de cruz e chega à conclusão na segunda forma. B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, aqui a gente já encontrou duas fórmulas daquelas lá que a gente já tinha separado. Então, a gente demonstrou de onde essas fórmulas vêm, tá certo? Agora, a gente vai continuar fazendo aí essas relações de semelhança para encontrar mais fórmulas, tá certo? Vamos lá. Terceira fórmula, pessoal. Eu vou pegar agora o seguinte. Vou manter o triângulo aqui, né, o grande, e vou continuar analisando com esse terceiro triângulo aqui, tá? Só que o que a gente fez? Para chegar nessa fórmula aqui, a gente pegou o quê? O que está oposto, tá, a duas marcas.
oposto ao que está uma marca, desculpa, né? Tanto é que ficou B está para N, né? Que é esse daqui. Agora a gente vai fazer com o vértice C, tá? Mesma ideia, porém que com vértice C. Então vai ficar assim, de novo. Vou pegar a hipotenusa, tá? Como referência. Então, no triângulo maior, a hipotenusa é A. No triângulo menor, a hipotenusa é B. Então, ficou A está para B. Assim como a gente vai pegar agora direto do vértice C. Quem é do vértice C aí, pessoal? Do vértice C vai ser o C, olha só, num triângulo maior, é C. E no triângulo menor, quem é oposto ao vértice C aí? H. Com isso, a gente chegou na terceira fórmula, ou seja, A vezes H é igual a C vezes B. Chegamos, então, na nossa terceira fórmula, tá? Demonstrando aí para vocês. E tem mais. Por quê? Eu fiz a semelhança do triângulo maior com os dois pequenos. Agora eu vou fazer com esses dois pequenos, porque eles também são semelhantes entre si. Porque o ângulo que tem duas marcas e uma marca, né, é idêntico ao outro triângulo com uma marca e duas marcas. Então, são semelhantes de novo, pelo caso AA. Agora, a gente vai pegar esse triângulo aqui. Para não ficar subindo e descendo, eu já vou colocar aqui embaixo a fórmula para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, vai ficar assim. Vou pegar o ângulo que tem duas marcas para a gente começar. Então, olha só. Vou até colocar de cor diferente para quem está perdido. Duas marcas, M. Então, vai ficar assim. M está para. M está para. Quem está oposto a duas marcas é H. Assim como oposto a uma marca é o H também. E oposto a uma marca é o N. E aqui a gente tem H vezes H, H ao quadrado, é igual a M vezes N. Ou seja, a gente conseguiu encontrar aí a quarta fórmula, tá? De relações métricas do triângulo. Vou colocar aqui embaixo para organizar para vocês. Quarta fórmula, tranquilo? E aí, pessoal, será que ainda tem alguma fórmula aí para a gente trabalhar? Olha só, na primeira fórmula, o que eu tenho aí? Eu encontrei que o cateto ao quadrado é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa. Na segunda fórmula, eu encontrei o segundo cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Lá na terceira fórmula, eu encontrei o quê? Que o produto da altura pela hipotenusa é igual ao produto dos catetos. E por último, eu encontrei a fórmula 4, que diz o seguinte, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Mas será que só tem essas 4? Será que não tem mais uma aí? Tem mais uma aí. Vamos fazer o seguinte, vamos somar essas duas fórmulas, A1 e A2. Vamos ver o que acontece quando a gente faz essa soma? Quando eu faço essa soma, pessoal, eu vou encontrar a fórmula 5. Observa. Vou somar C ao quadrado é igual a A vezes M, mais B ao quadrado é igual a A vezes N. E agora eu vou fazer a soma. Só isso. Vou somar as duas. Vamos ver o que acontece. C ao quadrado mais B ao quadrado vai dar B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar AM mais AN. O que acontece? Nessa segunda parte, a gente consegue perceber que o A está em evidência. Então, eu vou colocar esse A em evidência. Vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A, que multiplica M mais N. Porém, o que é o M mais N? Olha lá no nosso triângulo. O que é M mais N, pessoal? Se eu somar esse segmento aqui, o M, mais o N, vai gerar o quê? A hipotenusa, o A. Então, no lugar desse M mais N, eu vou colocar A. Então, ficou B mais C ao quadrado é igual a A vezes A. E A vezes A também é conhecido como A ao quadrado. E vocês conhecem muito bem essa forma. Teorema de Pitágoras, que vocês viram lá no 9º ano. Então, eu acabei de mostrar para vocês as fórmulas contidas aí, né, nas relações métricas do triângulo retângulo, tá certo? Eu sugiro, então, que você pause o vídeo e já copie aí essas demonstrações. Claro que fica a critério
Aí, se você acha melhor decorar as fórmulas, fica a critério você decidir o que é melhor para você. Eu acho mais interessante você descobrir de onde que vem as fórmulas, tá certo? Vamos na prática, né? Ver como é a aplicação dessas fórmulas. Primeiro exemplo, então. Seja 2 centímetros e 3 centímetros as medidas das projeções dos catetos do triângulo retângulo sobre a hipotenusa. Veja a figura. Vamos calcular as medidas dos catetos. Então, ele está querendo o valor de B e de C, somente, tá? Então, ele fala da projeção, dentro do que eu acabei de explicar, ele seria o nosso N, né? O 3 aqui seria o nosso M, tá? Professora, mas não tem um A. Tem, pessoal. O A é a soma dessas projeções, né? Então, o A aqui vale 5, tá bom? E agora, vamos atrás para calcular essas medidas. Como será que eu chego no C? Para chegar no C, a gente vai fazer o quê? O quadrado dele é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa. Então, vai ficar assim. C ao quadrado é igual a 2 vezes 5. C é igual a raiz de 10. Então, essa é a nossa primeira solução. Tranquilo, né? O que eu fiz aqui? Eu usei as fórmulas, né, lá do nosso material para vocês entenderem, né, as fórmulas que eu acabei de demonstrar. E eu disse que o quadrado do lado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Da mesma forma, eu vou fazer com o cateto B. B, pessoal, é a mesma coisa que M vezes A, né? Ou seja, B ao quadrado é igual a 3 vezes A, que é 5. Logo, esse B só pode ser raiz de 15 centímetros. E acabou a questão. Ele pede só os catetos, pessoal. Mas vamos analisar aí, será que dá para a gente calcular o H também? Vamos lá? O que eu expliquei sobre esse H? Foi até a quarta fórmula, se eu não me engano, né? Porque de acordo com o material, olha só, eu tenho aqui essas fórmulas. E eu expliquei de onde elas vêm. O H é H ao quadrado é igual a M vezes N, né? Então, vai ficar assim. H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é 2 vezes 3. Logo, esse H só pode ser raiz de 6 centímetros. Tá certo? A questão só te pedia os catetos, mas eu acabei encontrando os 3 valores que estavam disponíveis aí para a gente encontrar. Simples, né? Se você sabe as fórmulas, fica fácil. Outro caminho que você pode fazer é direto pela semelhança, tá certo? Ver quem está para quem para você fazer o cálculo. Vai ficar assim. Eu vou marcar aqui o ângulo, né? Para ficar mais fácil. Outra maneira, tá, pessoal? Para aqueles que gostam, quero fazer de maneira mais rápida. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês pegam essa maneira. Eu vou marcar o ângulo aqui, ó, que é o ângulo que pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo, ou seja, ABC e o ACH. E agora vamos fazer a proporção, só para vocês verem como é que fica. Esse ângulo ele é formado por dois lados, né? No triângulo pequeno, tá? Primeiro eu estou pegando um triângulo pequeno. Ele é formado por C e por 2, tá certo? Então eu vou escrever assim, ó, que C está para 2, porque esse ângulo ele é formado por esses dois lados aqui. Só que agora eu fiz em relação ao triângulo pequeno. E em relação ao triângulo grande, como é que fica? Olha só, se esse lado é formado por esses dois lados, o primeiro lado é a hipotenusa. Então, no triângulo grande, você tem que pegar a hipotenusa, que é quem? 5. E no triângulo pequeno, eu peguei o cateto, né? Porque esse 2 é cateto. E no triângulo grande, quem é o cateto? O C. Então, ficou C vezes C, C ao quadrado, 5 vezes 2, 10. Logo, C só pode ser raiz de 10, como a gente já tinha previsto com a fórmula, tá certo? De novo, agora com o outro ângulo, né? Agora, meu ângulo de referência é esse aqui, ó. Ele é formado por dois lados, ou seja, pelo B e pelo 3. Então, B está para 3. Isso no triângulo AHC. Só que ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, eu comecei por quem, gente? Pelo lado oposto, que é a hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa do triângulo grande? 5. E quem é o cateto que está também formando esse ângulo, né? Esse triângulo? O B, né? Que é formado por esse mesmo ângulo aqui. Então, ficou B vezes B é igual a 3 vezes 5, 15. Logo, vai dar raiz de 15. Ou seja, fiz direto pela semelhança, sem a necessidade de memorizar as fórmulas. Por favor, faça do jeito que você achou mais prático e que te garante a resposta certa. Vamos lá para o exemplo 2. Em um retângulo ABCD, tem-se que AB é 8 e BC é 6. Calcule a medida da diagonal AC.
Vamos já parar aí e já pensar o que é essa diagonal. Se ele fala que é um retângulo, pessoal, um retângulo é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Então, eu já posso concluir que todos esses ângulos aqui possuem 90 graus como medida. Se esse AC é justamente o da nossa pergunta, ele está falando de quem? Da hipotenusa. Ele quer saber a hipotenusa desse triângulo. Para calcular a hipotenusa, a gente vai fazer por onde? Por Pitágoras. Então, vai ficar assim. Por Pitágoras, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 36. X ao quadrado vai dar 100. E aí, como eu quero só o x, vou tirar a raiz de 100. Raiz de 100 vai ser 10. 10 centímetros é a minha medida do cateto aí, da diagonal AC. Agora, vamos pensar na letra B. A distância do ponto B até a diagonal AC. Nossa distância B é o vértice B aqui, ó. E ele quer saber a distância desse ponto até a reta. Ah, professora, é 6, porque aqui é uma reta, é a reta também AC, então a distância é 6. Pessoal, eu tenho infinitas distâncias aqui, ó, desse ponto até a reta. Todas elas são distâncias, mas eu tenho que considerar quem? A menor delas. E a menor delas é o quê? Uma altura, que eu expliquei agora há pouco para vocês. Então, ele quer saber essa medida, que eu expliquei agora há pouco, que ele é o nosso H, tá certo? E aí, como é que a gente vai chegar na resposta desse H aí? Eu expliquei agora há pouco que existe uma relação aí, né, que a gente consegue montar, né, que é essa daqui, ó, é o produto dos catetos, que seria, vou colocar aqui, né, B vezes C, é igual ao quê? A altura vezes a sua hipotenusa. Essa fórmula existe. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 8 é igual a H vezes o A, que a gente acabou de achar que é 10. 6 vezes 8, 48. H vezes 10, 10H. Passei o 10 para o outro lado dividindo. E aí, eu encontrei que H é equivalente a 4,8 centímetros. Só isso. Fácil. Letra C. Ele quer a projeção ortogonal do lado AB sobre a diagonal AC. Jesus, o que é isso? Projeção ortogonal eu expliquei, é a sombra que um segmento faz, né, em cima de outro. Então, ele está falando a projeção ortogonal do lado AB. O lado AB é esse aqui, ó, pessoal. Onde é que ele está fazendo essa sombra em cima da diagonal AC, ó? Ele está fazendo essa sombra até aqui, ó. Que é o que eu expliquei agora há pouco. Pode ser o nosso M, o nosso N. Gente, a letra tanto faz, tá? E aí, como que calcula esse M? Aí, vai ficar assim, ó. Foi explicado, a gente demonstrou que o quê? Que B ao quadrado é igual a M vezes o A. Quem é B, quem é M, quem é A? O B é o cateto, é 8. O M é o que a gente quer encontrar. E o A é o nosso 10, né? Então, ficou 64 é igual a 10M. Passei o 10 para o outro lado dividindo. E aí, eu tenho que M é igual a 6,4 centímetros. E aí, aqui a gente finaliza o exemplo 2. Vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 3. Exemplo 3. Um cateto de um triângulo ABC mede 7 metros e os outros dois possuem medidas em metros com números consecutivos. Determine a medida da altura relativa à hipotenusa. Então, o ponto de partida aqui, né, pessoal? Primeiro, eu vou construir o triângulo retângulo, como ele está propondo, tá certo? E vou colocar a medida de um dos lados. Então, o desenho vai ficar mais ou menos com essa estrutura aqui. Feito o triângulo, vamos nomear vértice A, vértice B, vértice C. Em um triângulo retângulo, um cateto mede 7 metros. O ângulo reto está aqui, a hipotenusa é esse segmento aqui. Porém, ele não fala sobre hipotenusa, ele fala de cateto. Então, vou colocar que é esse. Os outros dois lados, ou seja, um cateto e a hipotenusa, são números consecutivos. Então, eu não sei quanto que mede. Então, vou chamar esse cateto de x. E já que são números consecutivos, tem que ser x mais 1, o valor da hipotenusa. Feito isso, ele pede para você o seguinte, para você calcular a altura relativa à hipotenusa. Ele quer que você calcule esse segmento aqui, ó, partindo do vértice, chegando ao outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Ele quer que você calcule essa altura aqui,
tá? Porém, pessoal, tá faltando dados, tá faltando informação. Então, para encontrar essa altura, primeiro eu vou calcular o quê? Teorema de Pitágoras. Porque se é um triângulo retângulo e eu tenho os três lados, o melhor caminho é usar o Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 7 ao quadrado. Aqui eu vou desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a x ao quadrado mais 49, ok? Vou passar esse x ao quadrado para cá e o 1 para o outro lado. Então, ficou x ao quadrado mais 2x menos x ao quadrado é igual a 49, tá? Mais 1, vem para cá, menos 1. Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado a gente cancela. 49 menos 1 deu 48. Então, a gente chega à conclusão aí que x vai valer 48 dividido por 2, ou seja, vai valer 24. Então, o cateto vai valer, então, 24, como a gente acabou de descobrir, e a hipotenusa vai valer 25, já que são números consecutivos. E agora, eu preciso definir essa altura. E aí eu expliquei para vocês que para calcular essa altura, sabendo os lados, basta fazer o produto dos lados, 24 vezes 7, é igual a essa altura, vezes a hipotenusa, 25. 24 vezes 7, pessoal, vai dar 168. H vezes 25, 25H. Passando esse 25 para o outro lado, dividindo, eu tenho, dividindo, né? 24, não, 25 aqui. Eu vou encontrar, então, aí 6,72 metros. E essa vai ser a nossa altura aí solicitada na questão. Tranquilo? Continuando aí, pessoal, essa parte é bem tranquila. Teorema de Pitágoras, né? Só que agora eu quero falar da diagonal. Ou seja, eu vou falar aplicações, né, do Teorema de Pitágoras para chegar em outras medidas. Você sabe como é que se calcula a diagonal do quadrado? Pessoal, se você decorou, você sabe que a diagonal vale L raiz de 2. Mas, se você não decorou ou quer entender de onde ela vem, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo CAB. Então, ficaria assim, ó. Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que são os catetos. Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que dá 2L ao quadrado. Vou tirar a raiz, porque eu só quero a diagonal, eu não quero D ao quadrado. Então, tirando a raiz, vai ficar 2L ao quadrado e aqui dentro da raiz. Como quem está ao quadrado sai da raiz, eu chego à conclusão que vai dar L raiz de 2, como já era esperado. Aí, fácil, né, pessoal? Será que você sabe agora me dizer qual é a altura do triângulo equilátero? Vamos fazer de novo o Teorema de Pitágoras, nesse triângulo AMC. Vamos lá aplicar, então, o Teorema de Pitágoras aqui. Vai ficar L ao quadrado é igual a L sobre 2 também ao quadrado, mais H ao quadrado. Lembrando que a gente quer saber a altura, tá? Então, a gente vai deixar em função de H ao quadrado. Primeiro, eu vou resolver a potência aqui. Vai ficar L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. Como eu tenho uma fração, eu vou tirar minha MC, mas eu posso só pegar o L ao quadrado sobre 4 e passar para o outro lado. Vai ficar assim, ó, já que eu quero o H. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eu vou só deixar isso aqui numa folha pautada para ficar mais organizado. Pronto, agora ficou mais organizado. Eu vou tirar o MMC, pessoal, agora, dessa parte aqui, ó. Dessa parte somente aqui, ó. O MMC é o próprio 4, né? Então, vai ficar 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Isso vai dar H ao quadrado. Lembrando que o nosso objetivo é descobrir a altura, tá bom? 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado. Isso é igual a H ao quadrado sobre 4. Como a gente quer só o H, a gente não quer H ao quadrado, eu vou tirar a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Então, H é igual, quem está ao quadrado sai da raiz. Então, esse L ao quadrado sai da raiz com L. Raiz de 3 não está ao quadrado, então ele mantém dentro do quadrado. E raiz de 4 vai ser 2. Então, para você descobrir quanto que vale a altura de um triângulo equilátero, basta você fazer L raiz de 3 sobre 2. Então, mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras. E aí, pessoal, eu sugiro
tá? Que a partir de agora, com esse tanto de fórmula aparecendo, que vocês organizem isso aí num caderno, tá? Criam, de fato, um formulário. O formulário é um conjunto de fórmulas, tá? E aí, organizem essas fórmulas, porque agora vai aparecer muita fórmula, então vocês têm que decorar isso daí, né? Ou pelo menos entender, como eu fiz agora, de onde elas vêm, tá bom? Pessoal, é importante aqui para a gente fechar essa aula de hoje, né? Que no triângulo equilátero, a altura relativa a um lado também é a mediana e a bissetriz. E eu já tinha falado sobre isso, né? Porque essa altura, né, além de formar um ângulo de 90 graus, ou seja, ser uma altura, ela também vai dividir o lado oposto em dois de mesma medida. E isso a gente já tinha comentado, tá certo? Então, eu falei das aplicações e deixo para vocês aqui os deveres para vocês fazerem, tá? Esses deveres são para sexta-feira, eu farei correção deles aí na aula gravada, tá? Porque na live eu vou continuar ainda com o conteúdo. Então, na aula gravada, eu vou resolver esses exercícios para vocês, tá certo? E anotem aí que tem atividade online, tá certo? Obrigada e até mais.